Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje é domingo, dia 3 de outubro. O nosso evangelho de hoje é retirado do livro de Marcos, capítulo 10, versículos de 2 a 16. Naquele tempo, os fariseus se aproximaram de Jesus e, para colocá-lo em dificuldade, perguntaram: Mestre, um homem pode dar uma carta de divórcio à sua mulher? Jesus respondeu: O que Moisés vos ordenou na lei? Eles responderam: Moisés autorizou ao homem dar uma carta de divórcio à mulher e repudiá-la. Jesus então respondeu: Mas Moisés deu essa concessão por causa da dureza do vosso coração. Mas no início não era assim. Deus os criou homem e mulher. E o homem deixará sua casa, deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Mas não serão dois, mas uma só carne. Por isso que Deus uniu, o homem não separe. Os discípulos, quando chegaram em casa, voltaram a perguntar a Jesus sobre este assunto. E ele respondeu: Aquele que se divorciar da sua mulher e se casar com uma outra, cometerá adultério contra a primeira. E a mulher que deixar o seu marido e casar com outro, também cometerá adultério contra o seu marido. As pessoas quiseram levar crianças para que ele as pudesse tocar e abençoar, mas os discípulos as repreendiam. Jesus ficou bravo e disse: Deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. E eu vos digo que quem não se fizer como uma criança dessa, não entrará no reino dos céus. E ele as abraçava e as abençoava. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje o Evangelho chega até cada um de nós, e é um Evangelho que causa incômodo em alguns, tristeza em outros, desesperança em outros, e muitos padres e pastores não gostam de tratar desse Evangelho. Primeiro porque ele fala de um acontecimento cultural ao qual nós somos preparados desde criança, uma cultura divorcista. Basta observar os meios de comunicação, basta observar os desenhos animados das crianças, as novelas, e vocês vão percebendo que pouco a pouco essa cultura divorcista vai catequizando o nosso coração e também catequizando a nossa vontade. De tal modo que nós então ficamos diante de um grande dilema. Jesus hoje apresenta que o matrimônio cristão, diferente de casamento, porque a Igreja Católica faz a distinção entre casamento e sacramento, de tal modo que pode acontecer um casamento, mas que não seja sacramento, porque nenhum sacramento nasce de mentira e ninguém casa sozinho. O matrimônio cristão, no entendimento de Jesus, é uma aliança que um homem e uma mulher conscientemente, livremente fazem entre os três: o marido, a esposa e o próprio Deus. E o projeto então que eles vão perseguir a vida inteira é o projeto de cumprir aquela profecia do Gênesis: e eles serão uma só carne, não duas, mas uma só carne, um só corpo. E esse é o grande desafio para os casais cristãos de hoje, diante de uma cultura divorcista. Esse é o grande desafio, porque a palavra de Deus joga esse homem e esta mulher para poder formar a sua aliança livremente, conscientemente com o Senhor. De tal modo que o matrimônio cristão, então, é um caminho seguro de salvação, mas vai exigir grandes esforços, tanto do marido quanto da esposa, e a bênção do Senhor. Volto a repetir que esse Evangelho, ele é banido de muitas igrejas. Muitas pessoas não gostam de falar sobre ele, principalmente, volto a repetir, em decorrência dessa cultura divorcista em que nós estamos mergulhados nela. Mas a palavra do Senhor ainda continua a mesma. E a gente sabe que no momento de divórcio, quem sofre as primeiras consequências são as crianças. As crianças é que sofrem. Ao ver o pai ir para um lado, a mãe ir para o outro, as crianças são as primeiras a sofrerem as consequências de um divórcio, porque elas não queriam
que o pai e a mãe estivessem separados. A gente quer acolher, e eu tenho procurado acolher nesses 23 anos, os casais de segunda união, para que eles também possam refazer a sua vida, buscar a santidade e encontrar o Senhor. Mas ainda a palavra de Deus continua sendo a mesma: o que Deus uniu, o homem não separe. O matrimônio cristão não é um pacto, não é um contrato, mas é uma aliança onde um homem livremente, uma mulher livremente se apresentam diante do Senhor e os três formam então uma aliança: o homem, a mulher e Deus. A gente sabe que não é fácil, a gente sabe que não é tranquilo, mas o matrimônio cristão só pode ser edificado à luz da palavra de Deus e do mistério da cruz de Cristo. Por isso a Santa Igreja aconselha aos casais a buscarem a oração conjugal, a leitura diária da palavra, a vida sacramental, o terço de Nossa Senhora, o dever de sentar, para edificar juntos este sonho de Deus, de o homem e a mulher ser uma só carne, um só corpo. Logo mais às 7h30 da manhã, às 9 horas, às 11 horas e às 19h30, nós teremos a Santa Missa aqui em nossa Igreja Matriz. Às 19h30, porque nós estaremos abrindo a novena de Nossa Senhora Aparecida e a véspera da festa de nosso Pai São Francisco. Também às 8 horas da manhã, na comunidade São José, no Amazonas, e às 10 horas da manhã, na comunidade Nossa Senhora das Graças dos Duques. Amanhã, segunda-feira, dia de nosso Pai São Francisco, teremos a bênção dos animais às 10 horas da manhã e também às 16 horas. E às 19h30, o segundo dia da novena de Nossa Senhora Aparecida. Paz e bem, um grande abraço para todos, até amanhã, se Deus quiser. Seráfico Pai São Francisco, rogai por nós. Amém.